Caríssimos e caríssimas correspondentes, salve Maria. Estamos aqui novamente para mais um exercício de ambientes, costumes e civilizações. E hoje tem um tema muito importante, conforme nós vamos ver. O nosso programa de hoje eu vou dar o título, depois eu vou passar um pequeno filmezinho para, por assim dizer, aclimatar as pessoas para depois a gente aprofundar o tema inicial. Qual é o tema inicial? O Leão Rompante da TFP. Isso foi publicado no Catolicismo de 96. Não foi propriamente o Ambientes e Costumes que o Dr. Plínio fez oficialmente, mas foi tirado de um texto dele. Então, o leão rompante da TFP. Nessa fotografia, estão vendo um leão natural e um leão heráldico. E veja que beleza essa arte heráldica. O que ela faz? Ela pega e transpõe para um formato ideal as principais qualidades que estão no objeto que ela representa, mas que não se percebe assim de uma maneira tão evidente. A heráldica, ela ressalta as qualidades do objeto. E confesso que o leão mais bonito que eu conheço, que muitos têm essa mesma impressão, é o leão que o Dr. Plínio compôs para a TFP. Alguém desenhou, ele foi orientando e compôs para a TFP. Antes de nós vermos os comentários dele sobre o leão, e que é muito importante, por quê? Porque as coisas nós devemos compreendê-las sobre o seu aspecto simbólico, que é muito mais voltado para o sacral. E aí as coisas então ganham uma outra expressão. E é palpável a diferença entre uma pessoa que tem uma visão, ambientes e costumes das coisas, daquela que não tem. Então veja agora, eu vou ficar em silêncio para poderem ouvir e de volta a falar no final. Mas prestem bem atenção para depois os comentários que o Dr. Plínio fizer vão ser facilmente adaptados ao leão rompante que ele vai comentar.
título desse pequeno audiovisual foi O Leão Rompante da TFP, uma legenda. Realmente, o Dr. Plínio escolheu este símbolo e colocou nos estandartes, colocou em várias coisas da TFP, também em publicações e tudo, e o leão acabou virando uma legenda. O leão realizou uma legenda. Vamos ver agora o que ele diz. Veja só. O leão da TFP alia, de modo muito agradável, três qualidades, muito, três qualidades: muita força, movimento e muita leveza. Vejam só como isso é interessante. Quer dizer, se ele não tivesse equilíbrio entre a força e a leveza, ficaria ou pesadão ou muito frágil para representar a contra-revolução. Bom, não se tem ideia de um leão pesadão, nem carnívoro, nem feroz. Ao contrário, ele lembra elegância, fidalguia e fortaleza. Um leão que sabe ser cruzado, cruzado no sentido dos cruzados, né, que fizeram parte da libertação dos lugares santos. É esse conjunto um dos elementos do charme do leão. Então, veja, essa harmonização entre características aparentemente opostas, mas que acabam se harmonizando, isso que forma muito o charme do leão. Então, a elegância, fidalguia e fortaleza. Né? É esse conjunto um dos elementos do charme do leão. Agora, outro elemento é a impostação da cabeça. Ele a tem alta de modo altaneiro, quer dizer, não está cabisbaixo, assim, não está com a cabeça para cima. Olha o inimigo de frente e as garras vão avançando para o assalto. E a cauda forma uma espécie de laçarote de vitória, uma espécie de bandeirola, se quiser, como quem diz, depois do ataque vem a vitória. Veja que isso é todo um símbolo que é voltado para uma luta, não é a luta física, mas a luta da conquista de um grande ideal. O nosso grande troféu é o Reino de Maria. E o leão é um lutador de primeira para representar essa nossa luta. Né? Depois, de um vermelho muito vivo, fala de plenitude de vida, de vitória. Outro elemento está na cintura. O leão vai se afinando. Em vez de ser uma figura abdominal, o busto sai de dentro da cintura quase como um chafariz. As pernas se abrem simétricas e muito elegantes. Veja, eu volto a repetir aqui como o Dr. Plínio sabe descrever as coisas. Sem saber descrever as coisas, a gente não consegue enxergar direito as coisas, não? Mas ele sabe perfeitamente descrever as coisas. Agora vejam como o leão é nobre, né? Vejam como ele é extraordinário, é muito bonito. Aquilo que encanta e entusiasma tem um charme grandioso. É esse o charme grandioso do leão rompante da TFP. E tem mesmo. Todos que estão ouvindo, que assistem, conhecem uma quantidade enorme de outros movimentos conservadores, de movimentos de vários gêneros, né? Gêneros que eu digo, de vários tipos, né? Mas acontece que nenhum tem um símbolo tão belo quanto o nosso. Não tem. E isso foi Dr. Plínio que soube escolher, que soube eleger esta
este símbolo para expressar o ideal que ele almeja alcançar. Aqui já tem um escudo um pouco diferente, que é um escudo mais interno, não é de estandarte de rua, mas é um de estandarte interno da sede. Então, os senhores tomem um leão rompante sob um fundo vermelho, uma cercadura de arminho. Arminho é essa pele branca que dá a volta no escudo que contém o leão. É uma pele de um bicho chamado arminho, que é um bicho pequenininho, não é muito grande, é mais ou menos o tamanho de um gato, mas esse bichinho é muito bravo, mas ele é muito branco, assim, tem também de outras cores. Mas ele tem um símbolo muito interessante. Se a pessoa fizer assim, um pequeno cercado de lama em torno dele, ele se entrega, porque ele prefere se entregar do que se sujar na lama. E, neste sentido, ele é um possante símbolo da pureza. Então, este leão rompante, com a garra que vai para frente. Então, tem aí, relendo, um leão rompante sobre um fundo vermelho, uma cercadura de arminho, e este leão rompante com a garra que vai para frente. Ele é decidido e ele realmente vai para frente. Os senhores podem ver, é ou não é que naquela caminhada dele, naquela atitude, naquela resolução, naquele conjunto, há uma certa afirmação de irreversibilidade. O que é irreversibilidade? É algo que é irreversível. É a qualidade do irreversível, aquele que não volta para trás. Deve se lembrar que num simpósio, 2 ou 3 simpósios atrás, foi feito um leitmotiv do simpósio, e o que era? Era um encouraçado que avançava num mar tempestuosíssimo, e o encouraçado tinha um nome que o Dr. Plínio disse que ele poria, se ele tivesse o encouraçado, que seria o irreversível. Ele vai e não volta atrás, vai e não desiste, vai e não desanima. É um leão que vence e já avança como quem sabe que vence. Aqui está o leão natural, mas que coincide na aparência dele exatamente com o que o Dr. Plínio está dizendo do leão símbolo da TFP. Ele não vence para ele triunfar, mas é para triunfar um certo ideal para o qual ele olha mais ainda do que para o inimigo. Quer dizer, ele tem um objetivo muito mais alto, assim como o nosso. Nosso objetivo mais alto não é combater a revolução, sempre dentro da lei, etc., etc., mas é chegar ao reino de Maria. É que seja fundado o reino de Maria. Então ele diz, o leão agride, o leão vai para frente. E esse aqui a gente vê que é um leão que não tem receio de avançar. Ele é extraordinário. No dia 30 de março de 65, fizemos a campanha, aqui já é o Sr. Léo que escreveu, fizemos a campanha e enormes estandartes de cor vermelho sangue foram hasteados nas pontas do viaduto do Chá, com excelente repercussão. A opinião pública admirou muito o estandarte. O sol neles batia e o vento os fazia ondular nobremente. O leão do estandarte estava vigoroso, desembaraçado, seguro de toda a sua força e dignidade. Então aqui tem a cena, provavelmente essa foto foi dessa ocasião. Reparem que existem os estandartes, que são de um formato ainda mais antigo, que não foi o último formato que se chegou a fazer, mas também ainda não havia as capas. As capas só foram criadas em 69 e provavelmente esses estandartes são se não foram os primeiríssimos, são os estandartes dos primeiros que foram lançados pela TFP na rua. Inaugurava-se o mito dos estandartes vermelhos marcados pelo leão dourado.
que depois se ergueriam em dezenas de países. E, sublime desafio, em 6 de dezembro de 1990, na Praça Vermelha em Moscou, prenunciando a desintegração da Rússia. Então, depois de ter passado por não sei quantos países e lugares e campanhas, tudo, na própria Praça Vermelha de Moscou, o estandarte foi hasteado quando se foi entregar o abaixo-assinado pela libertação da Lituânia. E aí está um dos grandes objetivos do Sr. Dr. Plínio, que era combater o comunismo, e esse abaixo-assinado foi um empurrão muito forte para o desfazimento da União Soviética e a libertação da Lituânia. Então aí está o estandarte do Dr. Plínio, foi cravado na Praça Vermelha de Moscou. Bem, e aqui tem depois, já com as capas já criadas, os estandartes de campanha aqui em São Paulo e a TFP em campanha. E vejam como os estandartes aumentaram de tamanho e eram símbolos muito bonitos, mas muitíssimo bonitos. Não é? E isso fez muito da legenda da TFP e de Dr. Plínio aqui em São Paulo. Depois aqui nós temos uma outra cena de campanha e as pessoas aqui só aparecem estandartes menores, mas tinha também os grandes, acho que eles estão mais para trás. E aqui tem o próprio Dr. Plínio puxando uma passeata que foi feita com um intuito qualquer anticomunista, e estava certamente, era das causas da campanha. Bom, assim é a TFP de Nossa Senhora, com o leão e tudo. E hoje, infelizmente, nós não dispomos do leão. Estamos proibidos de usar o leão. O que aconteceu com o nosso leão? Foi posto numa jaula, está trancado. Sumiu o leão da TFP das ruas. Fizeram o que puderam para arrancar das mãos dos verdadeiros discípulos de Dr. Plínio o leão dele, que continuava agindo. E agora o leão nem aparece mais. O leão está metido numa jaula. Até quando? Nossa Senhora sabe. Mas um dia o leão vai sair da jaula. Bom, com isso nós vimos a matéria de hoje. Como viram, não foi muito longa, mas é um tema muito bonito e para nós compreendermos como o que o Dr. Plínio colocou na TFP é único, é de inspiração profética. Acertar de tal maneira os símbolos é uma graça muito grande. Teve um judeu que escreveu um livro que eu não sei repetir o nome do livro, mas o judeu foi Benjamin Cohen, americano, mas professor de universidade e tudo, mas ele elogia muito Horas Tantas no livro dele. O livro é todo praticamente sobre o Dr. Plínio, e ele elogia muito o Dr. Plínio ter sabido escolher os símbolos que despertou uma simpatia na opinião pública enorme, e os símbolos medievais. Isso é que foi feito. Bom, com isso está dada a matéria de hoje.